Então, eu queria tocar nesse assunto, sobre a questão do manginismo, até onde ele se estendeu, está se estendendo na sua perspectiva. Muitos de nós aqui na comunidade considera que as mulheres são mais privilegiadas e a ordem sexual feminina é predominante. Se trata principalmente de homens se encaixarem a padrões, terem comportamentos, fazerem tais coisas para terem acesso liberado à intimidade sexual feminina. Se vocês não seguirem o que nós queremos, né, vocês não vão ter acesso a nós sexualmente falando. Seria mais ou menos o que a gente chama de ginocentrismo. Seria o que é mais interessante sexualmente falando para as mulheres, que em grande medida é diferente do que é para o homem, é o que é o certo socialmente falando. Então a gente chama isso de quê? Ginocentrismo, né? Como que esse movimento vai acontecer, por exemplo, tá? As mulheres, generalizando, elas vão ter uma sede insaciável, entre aspas, por recurso. O homem é sexo. Então o que acontece? Essa troca funciona assim. Eu quero recurso, entregando esse preço, pagando, você tem acesso ao sexo, certo? O homem paga. O que acontece? Que a sede do homem por sexo é insaciável. A mulher aumenta o preço. O homem paga. A mulher aumenta o preço. Consequentemente, essa expansão continua crescendo, é o que a gente chama de manginismo, né? Como que você entende que seria a melhor forma de interromper ou de cercear esse ciclo, digamos assim? Valorização do homem? Eu acho que a questão principal do homem é o reconhecimento da sua importância no seio social. Por que hoje existe uma grande predominância, principalmente do gênero, né? E principalmente da androfobia, tá? Eu vou te dar um exemplo. O Carlos Alexandre Dausa... Ô, Carlos, se eu estiver falando seu nome errado, você me corrige depois, tá? O Carlos Alexandre Dausa, ele fez uma proposta para o Senado do Brasil de que a violência contra o homem fosse condenatória, com a mesma tipificação da violência contra a mulher. Ele pediu, era preciso de 20 mil apoios para que esse projeto fosse para frente e fosse apresentado no Senado. Ele conseguiu 5 mil. Por quê? Simplesmente o homem, hoje, ele está dormindo. Ele não entende o seu papel e a sua responsabilidade de que não podemos mais conceder privilégios. Não podemos mais aceitar de que benefícios sejam concedidos ao outro lado e nada pra gente. Porque se existe violência contra a mulher, existe violência também contra o homem. Exato. Então, assim, o homem, a partir do momento que ele acordar e que ele despertar para esse elemento, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a entender que a desmonetização é o caminho. A partir do momento que eu vou te dar um exemplo aqui, eu falo por mim, Silas, tá? A Giovana Fagundes, a partir do momento que ela vai todos os dias atacar homens na internet e o público que monetiza ela é composto por homens, a partir do momento que os homens começarem a acordar de que eles não precisam ser cachorros, de que eles não são lixos, de que eles têm valor próprio, identidade própria e uma grande composição de poder na humanidade, ela vai ser desmonetizada, porque mulher não paga mulher. Mulher não sustenta mulher. E cada capital, a cada R$1 feminino, 66% é subdependente do homem. Isso estatisticamente é dito. Então nós precisamos fortalecer, basicamente, o nosso mindset. Se o Luiz tivesse essa mínima migalha de Red Pill ontem, ele teria evitado a sua morte. O Luiz ontem, na cidade de Itu, é um senhor da cidade de Itu, 53 anos, ele tentou interromper uma briga entre um casal. E ele acabou sendo vitimado por essa briga simplesmente porque ele foi defender a menina naquela instância, sem entender melhor o contexto. O cara estava com uma tesoura atacando uma menina grávida e a família dela. Ele foi como um grande herói tentar defender essa menina. E simplesmente o cara que tentou atacar a menina já tinha uma ficha criminal de homicídio. A menina já visitava o cara na cadeia, né? O cara foi preso agora em questão, e ela vai visitar o cara normalmente. Se ele tivesse entendido o valor que ele tem, que é simplesmente a responsabilidade social que ele tem, que é chamar a polícia e não simplesmente se entregar aos elementos de super-herói, do grande, o papel do homem, do protetor, né? E assim diante, ele teria visto que era uma situação para não se envolver. O que nós homens precisamos fazer é isso, é incorporar melhor o nosso valor, o nosso estilo e principalmente parar de monetizar. Hoje
Essas meninas que atacam homens, a androfobia é totalmente autorizada. Você não vai ver numa grande mídia, numa Rede Globo da Vida... O humor de mulher consiste em zoar homem. Exato. Não tem uma humorista que o stand-up dela do começo ao fim é aloprando homem. Mas os canais... A questão não é não pode zoar homem, a questão é que não tem outro humor que é engraçado sim, você fazer. Mas os canais que são propagados como canais de ódio são os masculinistas. Até quando a gente vai ficar nessa guerrinha homem contra mulher, enquanto nossa sociedade aqui está padecendo de fome? Nós temos elementos muito mais importantes dentro da nossa sociedade. E a gente está dando valor para briguinha de homem contra mulher.